É entender que se você não for o protagonista da sua história, não tem ninguém na vida que vai ser. O mundo não te deve nada. As pessoas não têm obrigação de ajudar você. O universo não conspira contra você. Você tem a vida que você merece. Se você não entende de gente, você não entende de negócio. E o problema não tá no jovem, tá em você que não sabe contratar. Qualquer pessoa pode ser empresário? Não é qualquer pessoa, não. Se fosse qualquer pessoa, não tinha esse monte de empresa que fecha. Essa foi só a introdução, hein? Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre. Meu nome é Emerson Neri e eu estou ao lado da minha princesa, ela voltou! Voltei, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio e esse episódio está muito especial. Muito especial. Quem me segue, quem me conhece, sabe que eu sou fã, admiradora dessa pessoa que está aqui hoje, doutora Érica Belon, nossa neurocientista. Aê, gente, muito obrigada pelo escritora convite. do best-seller 8 Pilares. Ela que esteve presente no episódio 21 e agora no episódio 81. Olha, só os bons e os fortes que votam. É verdade. Olha isso, hein? Érica, muito bom receber você aqui. A gente se sente honrado com a sua presença. Muito obrigada. Que a gente vê o quanto que você derrama de todo o seu conhecimento. Amém. E no primeiro episódio eu fiz a pergunta assim, várias perguntas ao mesmo tempo e eu não dei a oportunidade de você se apresentar adequadamente. Então eu queria que você falasse das suas 87 pós-graduações. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de eu estar aqui. É sempre uma honra poder estar com vocês. Muito obrigada. 87 pós? Vamos lá. Não, na verdade, as minhas formações acadêmicas, né? Eu fiz um bacharelado, sou formada em TI. Eu venho da área de exatas, sou da área de exatas. Eu acho que isso que facilita muito o trabalho que eu tenho hoje. Essa minha mente mais racional, mais organizada. Fiz 5 anos de um bacharelado na área de tecnologia. Aí depois eu fiz 8 pós-graduações. 8 pós. 1 ano e 8 meses cada um, olha isso. Vai fazendo as contas aí. Aí estudei muito a parte de gestão de pessoas, neurociência, muita coisa voltada para a minha área de educação corporativa. Depois eu fiz um mestrado de 2 anos, porque eu dei aula há muitos anos, 20 e tantos anos na universidade, e meu curso não era licenciatura e precisava fazer um mestrado na área de educação. Mas eu venho do corporativo, né? Eu tenho 35 anos de experiência em empresas. E aí eu fiz um doutorado na área de administração de negócios. E dentro da área de administração de negócios, eu fui estudar o corpo humano, o comportamento humano, eu fui estudar por que as pessoas performam, por que outras não performam. E aí eu me dediquei muito mais na área da neurociência. Então, foi aí que nasce todo o meu estudo voltado para a área de neurociência. Mas eu já estudava neurociência no mestrado. Eu tive uma professora do mestrado, que hoje mora, inclusive, em Portugal, e ela falava, Érica, que você tem uma facilidade muito grande com isso. Foi ela que me colocou no primeiro centro de pesquisas ali, e ali eu comecei a estudar. Nossa. E aí, no doutorado, eu fui estudar o que se passava na mentalidade de um profissional de altíssimo desempenho. Então, ali eu estudei as formações das construções das inteligências, as mentes de sucesso, estudei como que isso tudo a gente consegue colocar dentro de uma universidade corporativa para desenvolver a performance do profissional. E eu encontrei uma lacuna na literatura que ninguém tinha estudado ainda. E aí a minha tese foi dada como inédita. E na qualificação da minha tese, o meu estudo já estava na Eslováquia. Meu Deus. Então, eu recebi convite para fazer 6 pós-docs, então eu recebi convite para estudar na Eslováquia, na Eslovênia, em Portugal, na Espanha, aqui no Brasil. E assim foi a minha carreira acadêmica. Nossa, aí, você que está assistindo já viu aí a capacidade que da doutora Érica tem de derramar aí. Então, esse episódio ele já está sendo um episódio especial. Então, já deixa aquele like lá e comente aqui embaixo de onde você está assistindo esse episódio para a gente interagir um pouquinho mais com você. Não é verdade, Helene? Sim, com certeza. E hoje, como estamos aqui, né, com uma mestre no assunto sobre a mentalidade, o assunto de hoje será 7 feridas emocionais, né, que são causadas ali na infância.
Então, não saia daí, curta esse episódio, depois você compartilha com o maior número de pessoas, que nós temos certeza que hoje esse conteúdo vai ser libertador para você e para muitas pessoas, e você vai poder entender o comportamento de muitas pessoas com você. É verdade. Érica, hoje a gente na nossa TV aqui não tá colocando o nosso logo, Eu Sou um Milagre, porque a gente vai deixar um pouquinho mais claro ainda para as pessoas terem um entendimento, né? Então a gente já está aqui, ó, as 7 feridas emocionais impactam no seu resultado. Exatamente isso. E é importante aqui eu falar também que no decorrer da minha jornada, eu sou terapeuta emocional, então eu fui estudar a terapia. Por quê? Porque eu encontrava dentro dos processos que eu atendia, ali seja, eu tenho uma empresa de consultoria, né? Então hoje eu atendo o Brasil todo. Hoje meu conteúdo chegou nos 5 continentes já. A gente tem Eita, que bênção. clientes em 5 continentes. E é legal dizer que isso foi uma promessa que eu recebi lá atrás, né? E às vezes você fica pensando, né? Nossa, como será que eu vou estar em 5 continentes, né? A gente não tinha noção de internet, não tinha noção de nada disso, né? E o que eu percebia? Dentro dos meus atendimentos de consultoria, muita gente doente. Então, quando eu ia fazer algum atendimento voltado para a área de performance, implantar algum processo dentro da empresa, era muito comum as pessoas chegarem até mim com uma demanda que ultrapassava a questão da performance, que tinha muito foco, muito mais voltado para a área do emocional. Embora a neurociência me dava toda essa bagagem de entender o que a pessoa tinha, porque eu estudei, vocês possam imaginar, na área de neuro eu estudei. Mas eu queria ajudar essas pessoas. Então, eu fui estudar terapia. Então, eu fiz uma formação de terapeuta, porque eu queria, de alguma maneira, poder ajudar essas pessoas dentro das empresas, né? E ali, dentro do processo de terapia, você estuda muita coisa, né? Então, tinha muita coisa que eu já tinha visto na área de neurociência, mas é onde você consegue encaixar um pouco mais o conhecimento. E eu percebia que muitas pessoas das empresas sofriam e sofrem dessas feridas emocionais. E antes até de falar aqui de ferida emocional, é importante eu trazer alguns conceitos para quem está nos assistindo. O primeiro conceito que eu queria dizer para você o que fizeram com você não é o que vem ao caso, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. É aí que está o ponto do negócio. Porque você não vai viver numa sociedade onde as pessoas só gostem de você. É verdade. Você vai viver numa sociedade onde as pessoas, a grande maioria que não gosta de você, na verdade não tem nem a ver com você, tem a ver com elas. Só que se você não sabe separar isso, você acaba entrando num mundo e você vai adoecendo. Então, quanto mais rejeição você tem dentro de você, muito mais difícil o seu relacionamento com as outras pessoas, né? Só que quando chegavam até mim, essas pessoas vinham com outras demandas. Elas chegavam para mim, por exemplo, na empresa, e chegam até hoje, a dificuldade de falar em público, né? O tal perfeccionismo, a famosa procrastinação. Só que isso daí é só um sintoma de uma doença que 90% nasceu lá na nossa infância. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para trazer um conteúdo como esse é entender que se você não for o protagonista da sua história, não tem ninguém na vida que vai ser. Existem 4 frases que eu gosto de falar e que elas são doídas e doloridas, mas é importante falar aqui. A primeira é você entender que o mundo não te deve nada. Se você morrer hoje, o transporte público da sua cidade com certeza vai continuar rodando. A menos que você seja dono do transporte público, né? Aí o pessoal fecha, né? Mas o Jornal Nacional vai passar na TV, a novela vai continuar. Então o mundo não vai parar. E vão chorar sua morte uns 7 dias só. E se você for católico, você tem essa grande chance. Se você não for, meu amigo, você está ferrado, porque nem no 7º dia vão lembrar de você. Então, primeiro, entender que o mundo não te deve nada. Segunda frase, que se você guardar isso para você, sua vida muda. As pessoas não têm obrigação de ajudar você. Essa a Ilene já anotou. As pessoas não têm obrigação de ajudar você. Se você hoje não está performando, se você não está dando resultado, porque você está esperando alguém te ajudar, esquece. Ninguém tem obrigação de te ajudar. Ninguém.
Ah, mas eu não trabalho por causa disso, porque eu não tenho com quem deixar as crianças, porque isso, porque... Cara, você criou essa história toda, então você tem que dar conta. Ninguém tem obrigação nenhuma. A terceira frase que eu gosto demais é: o universo não conspira contra você. Até porque você não é a última rainha do deserto, a última Coca-Cola, a última bolacha do pacote. E geralmente a última bolacha do pacote é quebrada, né? Mas você não é, entendeu? Entendeu? O universo não vai conspirar, porque enquanto você ficar na condição de vítima, achando que todo mundo conspira contra você, você também não vai crescer. Para de mimimi. Para com isso, ninguém nem tem mais tempo para isso. E a quarta e última frase é a mais dolorida, mas é a mais eficaz. Você tem a vida que você merece. Meu Deus. Ponto. Por que você tem a vida que você merece? Porque é a vida que você escolheu. Ah, mas eu não escolhi ter esse relacionamento. Eu não mereço esse relacionamento, mas você que escolheu. Ah, eu não mereço ganhar o que eu ganho hoje, mas você que escolheu trabalhar nessa empresa. A partir do momento que ninguém botou uma arma na tua cabeça, você é obrigado a trabalhar aqui, então sai, você pode sair, você não é uma árvore. Quando você vai contratar alguém na tua empresa, você não sai puxando as pessoas pra dentro. Não, né? E as pessoas acham ruim quando eu falo isso, porque elas dizem assim, quem vai pagar minha conta? É você que fez a conta. É você que vai pagar as suas contas. É assumir a autorresponsabilidade. Ah, mas você fala isso, eu escuto de tudo, né? Quando eu vejo isso, eles botam um monte de coisa lá nos meus comentários. Eu adoro, gente, porque monetiza, que é uma beleza. Eles colocam lá pra mim assim, você fala isso porque você não precisa trabalhar. Cara, eu trabalho 18 horas por dia. Ah, você fala isso porque você é dona de empresa. Eu sou dona de empresa por conta de todas as portas que os líderes incompetentes fecharam pra mim. Por isso que eu sou dona de empresa. Eu não nasci dona de empresa. Essa frase é bem parecida com a que o Silvio Santos, agora que ele acabou de falecer, né? Que ele foi obrigado a ser um dono de emissora porque as emissoras fecharam o transporte. Gente, é a mesma coisa. Quando você tem um líder ruim dentro da empresa, a primeira coisa que o líder ruim faz é tirar quem performa. Por quê? Porque ele acha que vai roubar o lugar dele. E vai roubar. Porque ele é ruim. Então, eu virei dono de empresa por quê? Porque a galera fechava as portas. Então, chegava num determinado momento, eu sempre cresci muito rápido dentro das empresas. Eu trabalho desde 9 anos. Então, eu crescia muito rápido, aprendia muito rápido. E a liderança incompetente, em vez de olhar para aquilo e falar, cara, eu vou trazer essa pessoa perto de mim, porque se ela trabalhar, quem vai levar o mérito sou eu. Não. O que esse líder incompetente fazia? Ou ele massacrava, ou ele jogava, tirava do departamento, tirava do projeto, ele demitia, ou alguma coisa ele ia fazer. Então, hoje, nós temos que entender que nós temos a vida que nós merecemos porque nós escolhemos. Enquanto você não entender que você tem que frequentar lugares em que você é celebrado e não tolerado, você vai continuar sofrendo essas 7 feridas emocionais. É você que define o lugar. Érica, por quanto tempo eu tenho que aguentar uma pessoa? Até enquanto você conseguir beber de veneno. Meu Deus. É isso, porque tem gente que me pergunta isso. Por quanto tempo eu tenho que aguentar uma pessoa que me maltrata? O tanto de veneno que você conseguir beber. Tem gente que consegue beber um cálice, tem gente que consegue beber um rio. Porque as pessoas têm a ideia de que você precisa transformar o outro. E você não vai mudar ninguém. Nem Jesus Cristo. Jesus Cristo só muda você se você quiser, se você permitir. Está lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Então, primeiro de tudo, para transformar, você tem que estar atento. Olha só. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta. Segundo, para você se transformar, você tem que ter atitude. Ouvir a minha voz, abrir a porta. Aí eu entrarei, ceiarei com ele comigo. Então, a primeira coisa para você se transformar, essa pessoa precisa te dar ouvidos. Tem gente que está casado há 30 anos tentando mudar o outro. Não vai mudar. Se o outro não quiser mudar. Então, pare de tentar mudar as pessoas. Casamento, principalmente, tem que se completar e não se competir. Verdade. E você não é chapolim colorado para tentar salvar o outro. Não, cara, ninguém tem que salvar ninguém. Eu atendo gente o dia inteiro. O que eu atendo de executiva que virou mãe de marido... Está na moda. Está na moda. E quem é responsável por isso? É a mãe do cara.
E isso que você está falando, Érica, sobre tentar mudar o outro, a gente acaba tendo conhecimento de relacionamentos que são Sim, dessa maneira, de pessoas que querem colocar as frustrações delas no cônjuge, né? sim. E sempre se colocar numa condição de que eu estou dessa maneira porque você me tratou Assim. assim. Não, você tá nessa maneira porque você quer. Ninguém é obrigado a ficar com uma pessoa que humilha, que xinga. Gente, casamento, né, é bíblico também. Poderão dois andarem juntos se não estiverem em comum acordo? Você quer ver o Sim. casamento acabar? Quando os dois casam, estão ali no mesmo nível. De repente, um dos dois começa a estudar, participar de curso de desenvolvimento pessoal, começa a ler, começa. Então, um vai crescendo, o outro vai ficando. Já vai dar pau isso aqui. Ou os dois vão juntos, ou não vai ninguém. Em casa, sempre quando tem cursos, a gente faz juntos. Quando é Não. de Tem que conhecimento. fazer, tem que fazer. Por quê? Porque senão, eu vou contar para você o que eu escuto em sessão. Um vai desenvolvendo, o outro não vai. Esse que vai se desenvolvendo, ele vai começar a ter amizade com pessoas que se desenvolvem e que têm o vocabulário daquele. O outro vai ficar para fora, Sim. de fora. E outra coisa também que dá muito problema é quando, por exemplo, mais no caso das mulheres que começam a faturar mais que o marido. Muito mais, exatamente. E aí o cara se sente lá uma porcaria, né? E aí ele justamente o que eu acabei de falar. Ele fala, mas também, né? Você fez isso, por isso que eu tô nessa condição aqui, não consigo ganhar igual você. Por isso que tem que estar alinhado, porque muitas vezes um casa e ele quer o que ele quer para a vida dele. Às vezes ele quer ter um trabalho seguro, vai trabalhar em algum órgão público, alguma coisa nesse sentido, que ele quer segurança, quer morar numa casinha de aluguel e viajar para Itanhaém. E tá tudo bem. Agora, às vezes a mulher não. A mulher ela quer morar no condomínio, entendeu? Ela quer morar no condomínio, quer ser empresária e viajar para Dubai. Então, se o negócio não tiver alinhado, Já era. não tem como o negócio Porque o cara funcionar. vai virar uma âncora, ela não vai conseguir tirar ele de Ou lá de baixo. vai começar a dar rolo aí. Verdade. Você tá entendendo? Vai começar a dar rolo no meio Tem do que caminho. alinhar Por as isso, expectativas no namoro já, né? tem que ser no namoro. Ou se não casa, ninguém quer ter filho. Aí casa. Aí, de repente, no meio do caminho, muda a história. Então, tem que voltar e se realinhar, porque... E tem gente que casa e nem pergunta se o outro quer ter E filho. nem pergunta. Daí o outro não quer ter e aquele quer ter. Então, começa já a dar o rolo nisso tudo. E aí, você acha que você vai mudar o outro? Não vai mudar. As pessoas só mudam se elas quiserem. E as pessoas só mudam se fizer sentido para ela mudar. Se aquilo fizer sentido, ela vai mudar. Se aquilo não fizer sentido, ela não vai mudar. Entendeu? E tem gente, eu vejo hoje, gente, eu vou para a igreja para o meu marido mudar. Não, você tem que ir para a igreja para você mudar. Não é para o seu marido mudar. É verdade. Nem o marido, nem a sogra. Nem a sogra, nem ninguém. Olha, se você ainda não segue a doutora Érica, se você não conhecer ela, não tá brava, não. Ela só tá dando uma chinelada de amor aqui Não, pra tem dar que uma quebrar pra mim, hoje eu tô sacudida. feliz. Eu tô feliz. É sensacional, né? Mas é verdade. Tem coisas que já tá evidente ali que não vai Gente, prosperar. vou dar um exemplo para você que é mulher que vai casar. Eita, anota aí. Ó, você que é mulher vai casar, você já sabe se você vai casar com um bebezão, tá? Se você trabalha durante o dia, estuda à noite, quem paga os móveis da sua casa é você. E o seu bebezão, quem paga os móveis do casamento é a mãe dele. Caia fora que dá tempo. Se você tá nessa condição, você vai trabalhar para sustentar esse cara. Cai fora. Ó, você tá dando esse exemplo aqui, Érica, e no episódio que a gente fez no 21, teve uma pessoa que assistiu e pediu demissão, né? Verdade. Tem que pedir mesmo. Ela pediu. Eu quase caí de costas quando lá na igreja ela falou pra mim assistir o episódio da doutora Érica. Maravilhoso. Pedir demissão. Meu Deus. Glória vai a Deus. mandar os boletos pra nós pagar. Nós Porque estamos foi o muito que o mais povo felizes. mais comentou no outro. Não, mas ela tá Gente, bem é assim, feliz agora. ó, o pessoal fala assim, você fala para pedir demissão, mas quem vai pagar minhas contas? Quem vai pagar suas contas é você, porque é você que fez. Mas eu tenho um monte de dívida, porque você é incompetente, por isso você tem dívida, você gasta mais do que você ganha, então isso é falta de competência. Tem um monte de gente refém da empresa que trabalha exatamente porque não tem educação financeira. Tá trabalhando num lugar horroroso. Tem um chefe que é o demônio da Tasmânia.
Trabalha numa empresa familiar que nunca vai conseguir ser gerente de nada daquela empresa, porque os gerentes são os filhos do dono. Vai ter direito à herança? Não vai, tem né? direito à herança, porque você trabalha numa família, não é família coisa nenhuma, porque você não tem direito à herança. Trabalha nesse cenário e continua fazendo conta, criatura. Você quer o quê da vida? Você tem que se ferrar mesmo, entendeu? Então, você tem que o quê? Primeira coisa que você tem que olhar é o cenário, analisa o cenário. Ai, meu sonho é ser gerente, tá? Lá na tua empresa, quem é gerente? O filho do dono, pede a conta e sai de lá. Você nunca vai ser gerente lá, vai ser muito difícil, a menos que tire o filho do dono. Tem que aprender a ler o negócio. Leia, faça a leitura do ambiente que você está. O ambiente está ruim, para de gastar. Faça um caixa para você pedir demissão. Ai, meu Deus, porque eu vou pedir demissão, porque tá ruim. Não tá ruim, não, gente. Quem é bom se estabelece. Se você for bom mesmo naquilo que você faz, você sai daqui e entra ali. O problema é que 90% da galera é medíocre. O pior funcionário que pode existir na vida é o medíocre motivado. É um Medíocre perigo. motivado? Um Por que, perigo. Érica? Porque o medíocre é o cara da média. Certo. É o cara da média. Imagina um cara mediano motivado. Ele põe. Se você pegar um soldado, né? Soldado é o soldado. Sim. Por que chama ordinário? Ordinário quer dizer da média. Esse é Agora, brother. quando é o extraordinário, é o acima da média, é o de alta performance. Tanto que no quartel fala ordinário, marche. Medíocre, marche. Ou seja, cumpra a ordem. Não pense, só marche. O Einstein falava assim: quando vejo homens utilizando as mesmas roupas, das mesmas cores, marchando no mesmo compasso e cantando no mesmo tom, bastava com que eles tivessem apenas a coluna cervical. Porque ele estava dizendo o quê? Precisa pensar. Ele usa essa frase para falar da mediocridade, do pensamento. Que a massa é débil. A massa não pensa. Tanto que não pensa. Tanto que o artista X a artista tá usando aquela calça saruel, que é horrorosa. Tem que pesar 12 quilos para ficar bonita aquilo. Aí todo mundo na face da terra quer usar aquela coisa feia, entendeu? Então, isso que é acompanhar a massa. Eu não tenho um critério de avaliação. Eu vou acompanhar aquilo que a massa está acompanhando. Então, o medíocre motivado é o cara que acompanha a massa e é motivado. Então, um soldado motivado, por exemplo, um medíocre motivado, ele põe a guerra. Perder a guerra, ele pode perder a guerra. Tem um livro chamado A Arte da Guerra, Sun Tzu. Uhum. Nesse livro, ele conta a história de um general que levou, né, o time dele a campo para lutar contra o inimigo. E ele tinha um dos melhores soldados dele, fez o quê? A guerra nem tinha começado ainda. Esse melhor soldado foi no campo do inimigo, matou o melhor soldado do inimigo, cortou a cabeça e trouxe para o general. Quando o general fez aquilo, viu aquilo, o que o general fez? Matou o melhor soldado dele. Aí todo mundo do exército falou, mas como o senhor matou o seu melhor soldado? Ele falou, então, porque ele era o cara medíocre e motivado, porque ele poderia ter colocado a guerra em risco. Fazer as coisas sem planejamento. Ele só foi um cara motivado, mas ele não pensou em tudo que poderia acontecer se ele fizesse aquilo. Às vezes, a melhor estratégia não é essa, né? Porque a melhor estratégia, às vezes, é manter o inimigo perto de você e não longe de você. Eita. Então, porque quando eu mantenho o inimigo perto de mim, eu sei o que ele tá pensando e o que ele tá tramando. Quando eu afasto o inimigo, eu não sei o que ele tá pensando, o que ele tá tramando. Então, afastar o inimigo, muitas vezes, é uma atitude de um medíocre motivado. Entendeu? Por isso que tem que estudar inteligência emocional, tem que entender o jogo, jogar o jogo. Você quer trabalhar dentro de uma empresa, a cada degrau que você vai subindo, o que manda é a inteligência emocional, é saber jogar o jogo. Érica, parte do seu conteúdo ele é totalmente direcionado ali para empresários. Sim, eu falo com empresários. Você fala com empresários. Sim. E além de todas essas chaves que você deu aqui, que você falou que foi só a introdução para, de fato, entrar no tema, ajuda essas pessoas a escolher melhor ali os colaboradores, né? Claro. Porque também tem essa questão de você entender o outro, assim, mas numa entrevista, por exemplo, já é capaz de você conseguir identificar isso? Sim. Por que as pessoas não contratam errado ou não conseguem contratar? Primeiro porque ela senta numa mesa para entrevistar sem saber onde ela quer levar a empresa dela. Qual é a visão do seu negócio? A visão, ela tem que responder a seguinte pergunta: onde eu quero que a minha empresa esteja daqui a alguns anos? Qual é a visão do negócio?
que eu espero dessa empresa? Onde eu quero ver essa empresa daqui a alguns anos? O que eu quero dessa empresa? Qual o objetivo disso tudo? Eu quero que a minha empresa seja o maior restaurante de gastronomia caipira de Alphaville até 2025. Eu quero ser referência, entendeu? Eu preciso ter essa expectativa, eu preciso saber. Por que eu tenho que saber isso? Porque se eu quero ser referência, a pessoa que eu vou contratar, eu preciso que ela seja uma pessoa de referência. Porque o que faz a minha empresa ser uma empresa de referência é o funcionário de referência. Não, o objetivo da minha empresa é crescer, expandir. Onde a empresa quer chegar nos próximos 5 anos? Eu quero expandir minha empresa, eu quero levar minha empresa para os Estados Unidos, eu quero aumentar o faturamento da minha empresa, eu quero dobrar de tamanho. É isso que você quer da sua empresa? Eu preciso saber qual é o perfil de funcionário que vai me levar até lá. Então, se eu não sei nem aonde eu quero chegar com a minha empresa, como é que eu posso dizer que eu estou contratando a pessoa certa? Então podemos dizer que assim, você no início da tua empresa, com esses objetivos a longo prazo, contratar alguém e falar assim, eu vou modelar esse cara, talvez não seja a melhor opção. Você já tem que trazer alguém que já seja competente para esse objetivo. Depende do tempo que você tem para isso. Quanto tempo leva para eu treinar uma pessoa? Quanto tempo leva para desenvolver uma habilidade? 10.000 horas. São 3 anos. Por isso que Jesus treinou os apóstolos 3 anos. Ele precisou de 10.000 horas treinando esse cara todo santo dia. Aí você quer contratar, quer mandar o cara para uma imersão, gritar, pular, feito louco, e acha que na segunda-feira esse cara vai vender. Não vai, gente. Vender método. Quer pegar um estagiário em 6 meses transformar em gerente. Exatamente. Aí pega o estagiário que quer pagar R$ 1.200 e quer que esse estagiário se torne um gerente. E tem que entender o seguinte, um profissional júnior, ele só tem a capacidade de auxiliar. Um profissional pleno, ele consegue auxiliar, planejar e analisar. Um profissional sênior, auxiliar, planejar, analisar e decidir. Agora pega um júnior, pagando R$ 1.800 e quer que esse cara decida. E o que é pior, eu escuto do empresário assim, essa geração não quer saber de nada, eu estou dando oportunidade. Criatura, oportunidade de quê? De afundar a tua empresa. Porque o que faz ele sair da condição de júnior e ir para a condição de sênior é a maturidade que esse cara precisa desenvolver. O júnior, muitas vezes, não tem maturidade para lidar com as informações que um sênior tem. Um gerente, ele escuta muita coisa da diretoria executiva que vem para ele, que se ele não soubesse filtrar, ele destrói o time dele. E isso está na maturidade. E hoje eu vejo um monte de empresário descendo a lenha nos jovens porque não querem saber de nada. Não é que não quer saber de nada, você está querendo que ele assuma uma responsabilidade que ele não tem know-how para aquilo. E o problema não está no jovem, está em você que não sabe contratar. Se você não sabe de gente, a empresa é formada por gente. Os fornecedores são gentes, não é? Sim. O cliente é gente. Se você não entende de gente, você não entende de negócio. Aí você quer, entendeu? E ele não sabe a missão, a visão e o valor da própria empresa, como é que ele vai passar para as pessoas aquilo que ele quer? Porque ele não consegue nem explicar qual é a expectativa dele. Dependendo da visão do seu negócio, é o perfil comportamental que eu vou contratar para esse meu funcionário. Por exemplo, eu quero expandir a minha empresa hoje. O que eu quero? Eu quero aumentar o faturamento da minha empresa. Existem 4 tipos de perfis. Existe o executor, que é aquele perfil de liderança, o cara proativo, vai para cima, agressivo para vender. Eu tenho o comunicador, que é o cara do oba-oba, fala muito bem, mas não bate meta, desorganizado, mas ele é um cara muito gente boa. Eu tenho o planejador, que é um cara mais estável emocionalmente, rotineiro, não aguenta pressão. E eu tenho o analítico, que se não for perfeito, ele não faz. Então, eu preciso olhar para esses 4 perfis e saber qual dos 4 conecta com a empresa, onde eu quero levar a minha empresa. Se eu quero expandir a minha empresa, eu tenho que contratar executor. E para eu contratar esse cara executor, eu já sei que eu estou trazendo para dentro da minha empresa o quê? Um cara de liderança forte, que vai para cima. E aí, eu preciso ter comando. Porque se eu não tiver comando, eu vou botar fogo no meu exército. Tem que ser mais forte do que o cara. Exatamente isso. Por exemplo, para se tornar um empresário, tem um perfil específico para ser empresário. Qualquer pessoa pode ser empresário? Não é qualquer pessoa, não. Se fosse qualquer pessoa, não tinha esse monte de empresa que fecha. E tem um monte de gente que de certa forma, ele terceiriza essa liderança com a desculpa de que está formando líder, né? Exatamente isso. E não tá, ele está terceirizando a liderança porque ele não quer responsabilidade.
O dono da Google, enquanto ele não contratou ele mesmo 2.500 funcionários, ele não saiu da linha de frente da entrevista. Aí eu pego uma empresinha desse tamanho, que tem 3 funcionários, que passa para qualquer um fazer o processo de recrutamento e seleção. Tá errado. Você que tem que fazer. Você que tem que fazer. É você que está construindo seu império. Aí você delega para outra pessoa fazer isso aí, se quer que o outro faça. Não vai fazer. Eu falo que ninguém tem amor pelo negócio igual você tem. E você tem que entender isso. Sim. E ponto. Foca toda a sua energia no começo ali. Lógico. E tem que entender. E no começo você vai ficar na operação? Claro que vai. Porque no começo o que você precisa? De dinheiro. E estabelecer um padrão. Exatamente isso. Você precisa de dinheiro no começo. Então você vai ter que vender, você vai ter que comprar, você vai ter que entregar, você vai ter que limpar, você vai ter que lavar o banheiro. Você que tem que fazer. E tá tudo bem. Só que daí, se você quiser crescer, você tem que entender que você tem que sair do operacional e ir pro tático. Aí você já começa a contratar pessoas. Porque também se passar o resto da sua vida sendo eu empresa, não vai crescer. Não vai crescer. E essa foi só a introdução, hein? Já tá gostando do conteúdo? Já deixou aquele like, né? E também, não esquece, hein? Escreve aqui de onde você está assistindo esse episódio. Pois é. Essa foi só a introdução, então... Pois é. E vai ajudar a gente a entender muita coisa, né? Porque às vezes chegam uns funcionários tudo quebrado pra gente Tudo. consertar. Você dá uma bronquinha, o cara já... Chora. Já vai pro banheiro chorar, tem crise já de deprime. ansiedade. Se você Né? tem esse problema na sua empresa, calma aí, meu. Até o final do episódio você vai entender tudo. Hoje tudo, você vai mudar tudo, vai contratar todo mundo bom agora. Seu RH vai mandar seu RH embora, vai chamar só gente boa. Ou vai contratar um psicólogo pra você e para os seus funcionários. Não é? É verdade, Você Érica. tem que ter know-how, senão não vai funcionar, não vai virar. Com certeza. Então, uma coisa que eu falo muito, as pessoas reclamam, mas eu vou falar. A sua empresa não é clínica de recuperação. Então, você não tem que ficar tentando recuperar ninguém. Primeira coisa que você tem que fazer é contratar certo, porque a pessoa que você está contratando, ela tem que te dar resultado. Ponto. Meu Deus, você está falando que alguém tem que dar resultado. Sim, porque a empresa só existe para dar lucro. Ai, pelo amor de Deus, você não sabe lidar com isso, você precisa de um psiquiatra. Porque a empresa precisa, é para isso mesmo, para dar lucro. E a pessoa que você está contratando tem que te dar resultado. Não Eu é já uma ouvi muito ONG. conteúdo seu, mas essa eu nunca tinha ouvido. Como é que Não. a empresa não é Clínica de recuperação. Fica tentando recuperar o funcionário, recuperar. Gente, a gente tem que tentar, mas tem que ter limite. Eu vejo empresário aí 5 anos tentando recuperar funcionário. Não, esse cara tem que te dar lucro. E ponto final. Ai, meu Deus, porque, meu Deus, que horror. Que mente. Como é que outro dia colocaram? Que eu tinha uma mente de escravidão colocado pra mim. Eu tô falando a verdade. Eu trabalho. Hoje eu atendo empresas que faturam na casa do 1.000, do 1.000.000, do bilhão e do trilhão. Eu atendo empresas com faturamentos de trilhões de reais. O que muda de uma para outra, sabe o que é? Mentalidade do dono. O que fatura 1.000, ele contrata os parentes, bota tudo a parentalhada para trabalhar para ele. Aí o cunhado dele que toma conta do financeiro, conta para a irmã quanto ele ganha. Aí o cunhado quer aumento de salário, dele não quer dar aumento de salário, daí ele vai na casa da sogra, daí a sogra conta para ele, que é um absurdo, que ele tá andando com Corolla e a irmã tá andando de Fusca. Esse é o cara do faturamento da casa dos 1.000. Quando você não mudar a sua cabeça, meu amigo... O faturamento é o assunto do almoço da família. família. É o assunto do almoço, cara. Primeira coisa, você não pode botar essa parentalhada. Mas ele tá com uma prestação grande aí, porque ganhando na casa do 1.000 já tem um Corolla, a Bíblia tá grande. Pois é, mas é esse. Depois você entra no faturamento dos milhões, né? Então, o que vai mudando essa mentalidade, né? O que vai mudando a casa do quanto ele ganha, é faturamento, é mentalidade. Você pensa como uma pessoa que ganha 1.000, ou você pensa como uma pessoa que ganha 1 milhão? Ou você pensa como uma pessoa que ganha bilhões? E quanto mais se fatura, mais se pensa no resultado. E ninguém está falando aqui de você maltratar as pessoas, de que você... Não é nada disso. A pessoa ela tem que entender que se ela foi contratada para o departamento comercial, existe uma meta. E ela tem que bater essa meta. E ponto final. Hoje, a régua é tão baixa que se o funcionário chega no horário e se ele entrega o que está na descrição de cargos dele, a gente já está chamando ele de alta performance. Não é. É obrigação. Chegar no horário e fazer a entrega e bater meta é obrigação. Ganha para isso. Foi contratado para fazer isso. Só que isso aqui é um papo para adulto. A criançada que hoje entra, os adolescentes, que tá cheio de adolescente com 50 anos,
Sabe, adolescente com 50 anos? Esses adolescentes de 50 anos aí, que muitas vezes, né, extremamente imaturos, eu tenho que segurar minha língua aqui, porque eu não posso falar muita coisa. Extremamente aqui imaturos, né, com 50 anos, e é o cara que acha que a empresa vai romantizar. Ninguém vai te romantizar, cara. O problema é seu. Você entrou para dar resultado, pronto e acabou. Então, quando você olha a diferença dessas pessoas que ganham muito, que performam muito, é a cabeça profissional que esse sujeito tem. Seria a mesma coisa, eu fui contratada para dar um treinamento. Ok, chega no dia, eu olho para a plateia e falo, ai, gente, não deu tempo de eu fazer o conteúdo, tá bom? Eu não posso fazer isso. Sim. Agora, por que o fulano que trabalha ali no departamento financeiro, que ele tinha que entregar a tal da planilha, ele olha para você e fala, ai, não deu tempo de fazer? Você sabe que logo de cara, assim, eu já identifiquei algumas coisas que acontecem na nossa vida. Quando você falou da questão do cara bom, ele não fica parado, a gente perdeu um contrato num dia, no outro dia a gente assinou outro contrato. E a gente conseguiu, então... Por quê? A gente só foi atrás, na verdade, né? Aí já fica uma falha. Quando a gente perdeu, aí perdemos, aí vamos fazer uns contatos aqui e conseguimos. Então, no dia seguinte. Então, esse já ficou um ponto. Sim. A segunda maneira é como você já se apresenta logo no começo, né? Como você já começa a tua empresa. Eu lembro que assim que a gente... nós temos também uma empresa de tecnologia e assim que nós definimos o nome, nós já fizemos o domínio na internet e já criamos e-mails, o nome da nossa empresa. Então, hoje, quando a gente emite uma nota para um cliente, assim, que é gigante, esse cliente nosso é gigante, o cara fala assim, nossa, Emerson, a empresa de vocês é tão organizada, né? Porque, assim, ó, tem o arroba no e-mail, não estamos falando de outras coisas, no nosso e-mail, arroba o nome da tua empresa, tem cara que tá com e-mail, arroba Hotmail até hoje, e esse cara, que tipo de mensagem ele tá passando, Érica? Exatamente isso, por isso que eu falo que ser empresário é coisa de gente grande. Trabalhar numa empresa é coisa de gente grande. E hoje é muita gente brincando de empresário, brincando de empresa e achando que o fato de estar brincando ou se colocando numa condição de vítima, o cenário vai mudar. Não vai. Não vai mudar. Se você quer entrar no jogo, o jogo é pra gente grande. E você vai definir o jogo que você quer jogar. Tem gente que quer jogar no campinho de futebol, tem gente que quer jogar no Real Madrid. Agora, eu vejo muita gente com o comportamento do jogo do campinho de futebol querendo fazer parte do Real Madrid. Não vai ser. Nunca vai conseguir chegar. Por quê? É amador, trata cliente de qualquer maneira, não sabe contratar, não sabe exigir, não faz um curso de liderança, não estuda, então vai permanecer onde está. O que eu fico assim indignada é as pessoas querem pagar um preço desse tamanho, mas querer ter o faturamento desse tamanho não vai ter. É igual, quando vê a gente na internet, né? Vou colocar um post lá, vai viralizar. Não vai, cara. É ralado o negócio ali, ó. Disciplina todo dia, você tem que ser bom para fazer. Não é viralizar um post que vai fazer você famoso. Você tem que viralizar o post, mas você tem que dar conta do conteúdo. Seu conteúdo tem que ser bom. Porque se não for bom, é só uma viralização e acabou. Ele vai virar o holofote para você, mas se a pessoa não vê nada que você vai agregar, ele vai deixar de seguir. Sim. Exatamente isso. E eu acho que conta muito também a mentalidade de escassez, né? Sim. Porque as pessoas ou se sentem culpadas de estarem prosperando, Sim. ou culpam, tipo, o parente de estar prosperando. Sim, sim, né? sim. Eu acho que o brasileiro ainda tem muito dessa mentalidade, né? Que você ganhar dinheiro é pecado. É nada, gente. Pelo amor de Deus. Porque por causa do dinheiro. Gente, porque dinheiro não traz felicidade. As pessoas misturam muito as coisas. Fazer faculdade não garante que eu vou ficar rico. Não mesmo, mas ensina você a trabalhar em equipe, ensina você a pensar. Eu vou falar uma coisa aqui enquanto educadora. Parem com essa história de acreditar nesses players de que você não deve fazer uma faculdade. Porque se eles não deixarem os filhos deles fazerem faculdade, ok, mas ele diz para você não fazer a faculdade, só que os filhos deles estudam em Stanford, Harvard, MIT, tá tudo estudando nos Estados Unidos. Por que ele não arranca todo mundo da escola? É só pensar, gente. Pensem, analisem. Então, faculdade não fica rico, mas nunca a faculdade prometeu que ninguém fica rico. Riqueza, gente, é outro jogo. É verdade. Riqueza não tem nada a ver com estudo.
Se fosse assim, eu trabalhei 200 anos com só doutor. Tinha uma galera lá que era doutor, trabalhava comigo, vendia o almoço para pagar a janta. Então, não é currículo acadêmico que te deixa rico, só que currículo acadêmico abre portas. Hoje eu chego onde eu chego por conta do meu currículo acadêmico. Porque se eu jogar em cima da mesa ali um certificado de ensino médio, ninguém nem olha para mim. Entra. Não entra. Ô, Érica, mas você acredita que parte desse comportamento, desses bloqueios que essas pessoas têm nessa mentalidade fechada aí, como a Elaine colocou, é uma mentalidade de escravo, tem a ver com essas feridas emocionais? Tem a ver, mas eu posso mudar. Mas tem a ver. Uhum. De escassez, tem a ver. Então, acho que a galera vai poder hoje se identificar com esse conteúdo. Com esse conteúdo que ela vive e vai poder ressignificar. Vai poder e deve ressignificar. Teve um vídeo meu que viralizou e eu falo dessa mudança desse modelo mental, onde eu falo assim, cara, a primeira coisa que você tem que começar a fazer é mudar o ambiente que você está. Use o melhor que você tiver dentro da tua casa. Tem gente que escolhe a pior roupa para ficar dentro de casa. Gente, para com isso. Tem gente que toma café encostado na pia com copo de massa de tomate. Você não precisa fazer isso. Se você tem uma xícara no armário, por que você usa o copo de massa de tomate? Por que você toma água na... A galera tá tentando aqui. Por que você toma água no copo de requeijão? Por que precisa ter essa pobreza? Até sabe, com a foto lá do Cebolinha no copo de requeijão. Você traz os convidados e coloca a caneca e não coloca a taça. Aqui, ó. Tem que ter água na taça. E aí, gente, ó, eu vou convidar você, vai lá no meu Instagram. Olha no Reels meu que fala isso, tá? Até o post tá escrito merecimento. Aí eu quero que vocês leiam. Tira a comida da marmita. Tira a comida da marmita. Porque tem gente que come na marmita pra não sujar o prato. Olha o nível de escassez da pessoa, gente. É forte, Brasil. Pelo amor de Deus, olha o nível. Tem gente que dorme com a camiseta do vereador. Quer morrer. Morrer, depois não sabe. Mas é melhor do que colocar a camisa do... Eu não vou falar o time não. Deixa quieto. Deixa quieto. Mas assim, eu quero que vocês vão lá no meu Instagram, olhem lá, assim, a falta de capacidade intelectual, porque as pessoas estão discutindo a água. Eles colocam assim embaixo do post. Eu tô falando de mentalidade. Eles falam assim, tanto faz beber a água no gargalo da garrafa, o que importa é matar a sede. Olha a falta de capacidade, de compreensão. Eu não tô falando da água, eu tô falando de você, senso de merecimento. E começa por você, porque quando você não tem o senso de merecimento, você aceita qualquer coisa na sua vida. Desde apanhar do teu marido, desde ser humilhada pela sua sogra. Quando você não tem senso de merecimento, você continua trabalhando naquele ambiente tóxico com o teu gestor, humilhando você, gritando com você, você permite isso porque você não tem um senso de merecimento. E isso começa o quê? Nas pequenas coisas. Quais são essas pequenas coisas? Montando a tua mesa para tomar café, escolhendo a melhor xícara para você beber o café, arrumando a tua mesa, arrumando a tua cama. Pra que precisa ter 50 lençóis horrorosos de elástico, aquela porcaria? Compra um lençol, 2 lençóis, 3 lençóis, mas compre coisa boa pra você. Você não precisa ter 50 camisas, mas tenha 4 camisas muito bem pra você. Cuide de você. Isto é senso de merecimento. Quando você começa a fazer isso, Emerson, o teu cérebro começa a... Opa! Essa gritaria aqui, meu amigo, eu não aceito. Opa, isso aqui eu não aceito. Então, você começa por limites. Agora, quando você não tem senso de merecimento, quando você cuida de você de qualquer jeito, você não consegue colocar limite nas pessoas. Por isso, tem um monte de gente que não consegue falar não. Jesus amado. Que aula, hein? Receba. Não, mas é verdade. Só taça agora, hein, Sassão? Agora já era. Canequinha, já cancela logo o fornecedor. E ontem mesmo eu tava... Ontem não. 5 dias atrás, né? Na segunda-feira, eu vi um post seu falando sobre a questão da organização do ambiente. Exatamente isso. Para que você já comece a sua semana fluindo. Então, hoje que é sábado, já aproveita o final de semana... Sim. Dá aquela organizada para sua cabeça já entrar no ritmo na segunda-feira. Arruma aquela tomada quebrada. Exatamente. Eita. O teu cérebro, ele não consegue performar na bagunça. A gente precisa estar com um ambiente bonito, organizado. O nosso cérebro gosta de tudo que é bonito.
tudo que é organizado. Então, tem gente que tá na casa, sabe, quadro quebrado, tomada arrebentada, parede sem pintar. E eu não tô falando de pessoas que não têm condições, eu tô falando de você que tem condição, que você deixa ela desse jeito por conta de desleixo. Louça quebrada, aquele monte de copo, tudo arrebentado. Gente, começa a organizar, ó. Tem um ditado, judeu esse ditado, que diz assim: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Pega essas 3 frases, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E olhe cada cômodo da tua casa. Se ali não tiver nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, a tua casa começa a ter uma energia melhor. E faça isso, inclusive, nas áreas da sua vida. Relacionamento, tem alguma coisa quebrada, tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa fora do lugar? No seu financeiro, você está com dívida? Tudo bem que você está com dívida. Tá tudo certo, tem um monte de gente endividada. Acontece. Acontece, com todo mundo acontece, mas você não vai conseguir prosperar enquanto você não colocar as dívidas que você tem no papel, entrar em contato com todos esses fornecedores e dar uma satisfação para todo mundo. Enquanto você não fizer isso, você não sai desse ciclo de energia negativa, porque a gente é energia. É energia. Quando eu entrei aqui, eu até coloquei lá nos meus stories, falei, olha que lugar bonito. Olha que lugar organizado. Olha que lugar, né? Você vê que tem zelo, que tem capricho naquilo que a pessoa está fazendo. Agora, tem gente que... gente, eu dou um treinamento chamado Mind Power. O dia que eu fizer, eu quero que vocês 2 participem desse treinamento. É um treinamento onde eu trago 11 leis para mudar radicalmente a sua maneira de pensar. Reestrutura todo o cérebro. Inclusive, é um conteúdo que eu nem falo muito na rede, porque não é o meu discurso com o empresário, mas é um conteúdo para mudar a vida da pessoa. São 11 leis que mudam totalmente a tua vida. E lá eu explico a respeito da energia, eu falo inclusive dessa questão de que o universo, ele só vai dar alguma coisa para você a partir do momento que você é grato por aquilo que você tem. Então, e o que é ser grato pelo que você tem? Ser grato pelo que você tem é cuidar do que você tem. Se você tem hoje um carro e você quer um carro novo, você só vai conseguir o carro novo se esse seu carro atual está bem cuidado. Você tem uma casa e você vai querer uma casa nova, essa casa nova ela só vai chegar quando essa que você tem ela está bem cuidada. Então tem gente que anda tudo desleixado com a vida, desleixado com a casa, desleixado com a roupa, não vai conseguir ir para frente, é lei universal, não adianta. A Érica falando, eu lembrei de 2 situações que é muito a nossa cara, né? Eu vou lá, faço a revisão do carro todinho, pneu, troco os pneus, troco os amortecedores, não passo um mês, eu vendo o carro. Exatamente. Por quê? A casa é quando eu coloco as cortinas, né? Porque tem alguns lugares que eu falo, aqui não precisa pôr a cortina agora. Aí um dia eu passo numa loja lá, a gente vê, que em casa da decoração a maioria é eu. É bem diferente lá em casa. Aí eu vou colocar a cortina e fica bonita. Quando eu coloco a cortina, eu falo, nós vamos mudar. Vai sair daqui. Mas é exatamente o que você tá falando. Mas é isso. Eu vivi isso que você tá falando. É isso mesmo, mas sempre vai ser assim. Enquanto você não cuidar daquilo que você tem, o universo, Deus, o que você quiser chamar, ele não vai te dar outra coisa nova. Por quê? Porque o universo não trabalha com a ingratidão. E aí as pessoas não se cuidam, né? Não se cuidam. Não cuidam delas, não cuidam das suas próprias emoções, terceirizam isso para as outras pessoas. A gente vai falar das feridas agora, mas as pessoas terceirizam para o outro. Eu sou assim por causa da minha mãe. Eu pinto meu cabelo de verde porque meu pai bebia. É umas coisas que não tem muito nexo, sabe? A partir do momento em que você não pode escolher a família que você vai nascer e você não pode escolher o que fizeram com você, mas você tem responsabilidade de ressignificar o que fizeram com você. É por sua conta agora, não é mais por ninguém. Forte. Muito forte. Então, agora a gente vai falar das feridas, Érica. Vamos lá. Olha só, gente. As feridas emocionais, elas nascem no período do 0 aos 12 anos. É o período em que forma o solo que nós vamos caminhar nele para o resto da nossa vida. Isso significa o quê? Que toda a sua tomada de decisão, o nosso cérebro vai consultar esse período. O que está guardado nessas minhas gavetas de memórias? Então, por exemplo, a primeira ferida da rejeição. O que é uma ferida da rejeição? Essa ferida da rejeição, ela nasce enquanto criança, nesse período. Crianças que não foram aceitas como elas eram, crianças que foram ignoradas ou até criticadas pelo jeito dela ser.
essas crianças se tornam esses adultos que me procuram no meu escritório, seja na condição de escritório, seja na condição de escritório e seja na condição, inclusive, de consultório. Eles chegam até mim com essa demanda aqui, olha, essa demanda onde eles dizem que eles não se sentem aceitos, eles têm medo de ser criticados, por isso eles deixam de fazer as coisas porque eles têm medo de errar. Eles não se expõem em público. Vocês acham que as pessoas nascem com medo de falar em público? Não, gente. Tem uma ferida por trás disso tudo. Tem medo de perder o controle, são impacientes com as outras pessoas, mas elas me procuram na condição de terapeuta com essa demanda aqui, ó. Elas estão ansiosas e com síndrome do pânico. Essa é a ferida da rejeição. Essa é a ferida da rejeição. O que é importante falar para você que está assistindo e gosta de anotar essas coisas? O que está por trás da ansiedade? A gente escuta assim, né? Depressão, apego com o passado. Já viu isso? Sim. Ansiedade, apego com o futuro. Só que, na verdade, a ansiedade, ela esconde 3 sentimentos. Medo, raiva e tristeza. Quando eu somo a raiva com a tristeza, eu tenho a rejeição. A rejeição é a soma da raiva com a tristeza. Eu vou dar um exemplo aqui comum. Você é casado, tem um filho, uma filha de 5 anos. De repente, sua esposa engravida e nasce um bebê. Aquela criança de 5 anos, ela passou 5 anos reinando naquela casa. Tudo era para ela. Aí nasce um bebê. Ninguém explicou para aquela criança de 5 anos que um bebê precisa de mais cuidados do que aquela criança de 5 anos. Então, os pais não inserem aquela criança de 5 anos na chegada daquele bebê. O que vai acontecer com aquela criança de 5 anos? Ela fica com raiva do bebê porque ela perdeu a vaga. E ela fica muito triste, porque ninguém mais brinca com ela como brincava. A atenção virou para o bebê. Então, eu somo a raiva com a tristeza, eu crio um buraco de uma ferida chamada rejeição. Essa pessoa vai se tornar adulta, ansiosa e com síndrome do pânico. Meu Deus. E aí eu estou trabalhando na empresa, eu digo que eu sou ansiosa por causa do meu chefe. Por quê? O meu chefe, ele abre, às vezes, as minhas gavetas. Ou os meus próprios colegas de trabalho. Vou dar um exemplo aqui. Você sofreu ser essa criança de 5 anos aí. Cresceu, foi trabalhar. Aí você está trabalhando, de repente o pessoal lá da sala vai todo mundo almoçar no refeitório. Só que ninguém faz um convite exclusivo para você. É motivo de abrir a tua gaveta e o que é que aparece ali? Estão todos me rejeitando, ninguém gosta de mim. Então eu começo a ter crise de ansiedade. E aí eu digo que a culpa é de quem? Da fulana, que todo dia vai almoçar e não me Que não convida, me chama. que não me chama. Você tá entendendo? Então, por isso que a questão do burnout, a ansiedade, a depressão, o pânico, isso aqui, precisa ser muito bem entendido, esclarecido, porque hoje é muito comum a gente ouvir isso. O chefe é o culpado da minha ansiedade. A minha colega do trabalho aqui é a responsável por eu ter desenvolvido síndrome do pânico. Mas, na verdade, aquelas pessoas, elas são o quê? Elas foram gatilhos para abrir uma gaveta podre que estava lá dentro. É isso que nós temos que entender. E quando encontra essa raiz e a pessoa tem a consciência disso e ela quer transformar, é possível ressignificar? É possível ressignificar, é possível reprogramar. E como é que tem que ser feito isso? Eu preciso voltar lá na minha criança. Isso que é o acolher a criança. Já viram isso? Você precisa acolher a sua criança interior. O que é esse acolhimento? É você voltar com a idade que você tem, enxergando através de uma reprogramação mental a menina de 5 anos que você era e você, com a idade que você tem, conversar com essa menina de 5 anos e explicar para ela que ela não foi rejeitada, apenas nasceu um bebê que precisava de mais cuidado do que ela. E você pode convidá-la a cuidar desse bebê. Então, tudo que não é explicado para nós do 0 aos 12 anos começam a criar inúmeras feridas. Só que essas gavetas são abertas na idade adulta. E aí a gente bota a culpa em alguém. Alguém tem que ser o culpado. Por quê? Porque, infelizmente, são pessoas, são acontecimentos que abrem as gavetas. E como nós não sabemos que o que está dentro da gaveta, o motivo foi a tal da criança que nasceu, a gente dá o nome que é você a culpada.
Meu Deus do céu. E esses traumas muitas vezes acabam criando até bloqueio. Um E a monte. pessoa nem lembra. Nem lembro quando meu irmão nasceu. Não, exatamente. Nem me lembro do que aconteceu comigo quando eu nasci. Então, não lembra. A pessoa não lembra disso, né? Só que aí, ela é cobrada do quê? Ah, você entrou trabalhar aqui, você precisa falar em público. Ai, não, mas eu não falo em público. Ai, não, então eu nem quero mais essa vaga pra mim. Eu não quero essa vaga porque eu sou tímida. Eu não falo em público. Quando, na verdade, não tem nada a ver com o público. Tem a ver com essa rejeição que você tem dentro de você. Ela tem medo de ser rejeitada e criticada. Exatamente na exposição que ela vai estar lá na frente. Aí que tá. Essa rejeição também pode ser por parte do pai? Pode, todo mundo. Pai, mãe, sogra. Essa rejeição, ela não acontece porque ela acontece do zero. O zero é o quê? Dentro da barriga da mãe. A moça engravida, o pai não quer a criança. A moça engravida descobre que é menina e cria menino. A sogra não quer a criança. Tá cheio de sogra problemática, narcisista, destruindo casamento, mãe de homens. As mães que têm filhos homens, vocês precisam se tratar, porque vocês destroem o casamento do outro. O teu filho, a relação que o teu filho tem com a tua esposa, não tem nada a ver com o amor que ele tem por você. Se você tem dificuldade com isso, vá procurar um psiquiatra, mas não destrua o casamento das outras pessoas. É absolutamente normal o seu filho querer ficar com a mulher dele, ele não vai querer ficar com você. E você tem que entender isso. Graças a Deus já tô tratada. Se você não entender isso, você destrói o casamento dos outros. Você precisa entender que o teu filho, preste atenção, sogra, o teu filho, ele não casou para levar a sua nora, ela não vai entrar dentro da tua casa para formar uma família com você. É o teu filho que saiu de dentro da tua casa para formar uma família com ela. Para de passar vergonha, dia de casamento, essa choradeira, parece que o menino tá indo pro velório, coisa feia, passa vergonha. Ai, eu não aguento. Mas eu tenho que falar. Mais uma chinelada aí. Mas é verdade, é muito problema. Ai, porque outro dia eu vi uma mulher, ela tem uma mulher da internet lá. Ai, porque é meu filho, é o meu príncipe. Que príncipe? Que príncipe? Nem castelo você tem. Vive num mundo que não existe. Aí cria um cara acreditando que ele é príncipe mesmo, aí não trabalha. Achando que vai viver da realeza, nem um castelo não tem. Na verdade é um sapo. Na verdade é um sapo que vive na cruz da mulher. Não, mas não é verdade. Então tudo isso é plantado nessa idade. A gente brinca com isso, mas é uma verdade. Chama a criança de príncipe, de princesa. Não é. Não é príncipe, não é princesa. Aí tá com 18 anos, leva um pezão na bunda, aí não sabe lidar com a depressão. Aí, meu Deus, por quê? Porque passou a vida inteira sendo chamado de príncipe, criou uma ideia dentro de um mundo que não existe. As pessoas precisam se frustrar e tá tudo bem, ninguém morre, porque o namorado terminou. Gente, se tá morrendo, não tá normal, tem alguma coisa, não consegue lidar com a frustração. Não consegue. Eu dava aula na universidade uma vez, eu dando aula lá na faculdade, escutei um auê lá na coordenação, fomos ver lá, uma professora tinha dado uma nota baixa para um aluno de 20 e tantos anos, a mãe do aluno foi lá na faculdade fazer um escândalo. 20 e tantos anos, passa vergonha. Minha senhora, pelo amor de Deus. Vai procurar um tanque cheio de... Não pode falar isso. Não. Pode não. Érica, então essa foi da rejeição. Ferida. Ó, a segunda ferida. Ferida do abandono. Essa é muito comum. Essa ferida do abandono, que fique muito claro aqui. Não é o abandono de quem teve a criança, não quis mais, largou a criança lá no hospital, jogou a criança no lixo. Não, gente. Esse abandono aqui é um monte de criança abandonada com pai e mãe dentro de casa. Sabe? Não dá atenção. Olha só, enquanto criança, pais ausentes, foram criadas só por avós, tios, professores. E essa criação aqui, na maioria das vezes, tem o pai e a mãe. Só que faz o quê? Terceiriza a criação. Larga na casa da avó, larga na casa do tio, manda pro professor cuidar. Gente, escute o que eu vou falar para você. Quem cuida de filho é o pai e a mãe. Quem cuida do filho é o pai e a mãe. Não é a avó. Coloca umas pessoas para cuidar daquelas crianças que têm tanta ferida quanto pior ainda que você. Exatamente, porque o que você tem que entender? Que nesse período que esses avós, esses tios, os professores, enfim, tá criando essa criança, é o período que você tá enchendo essas gavetas de feridas emocionais. Tá cheio de... Porque eu atendo, todo dia eu atendo gente, na minha vida eu atendi pessoas, né? O que tem de executivas que eu atendo, que fala, porque eu deixo meu filho lá com a minha mãe, ou eu deixo com a minha sogra, né?
Ih, minha mãe só reclama, 24 horas só reclama e não sei o quê. Você acha que você está construindo o quê na cabeça dessa criança? Então, eu acho super válido ter filho, tá super válido. Mas, gente, vai ter uma estrutura. Uma vez eu atendi uma pessoa, fiquei bem assim, nossa, fiquei chocada com isso. O que ela queria, na verdade, né? Ela queria engravidar. A qualquer custo. Queria engravidar, fez tratamento, fez isso, fez aquilo e tal. Beleza, engravidou. Casada. Engravidou, ok. Quando ela engravidou, a criança tinha o quê? Uns 3 meses, se tivesse. Ela ligou pra mim e falou, Érica, tô procurando emprego. Eu falei, tá, mas e o seu neném, né? Ela falou, não aguento mais. Eu quero trabalhar porque eu acho que ele tem que se desenvolver, vou deixar ele numa creche. Quer dizer, o cara a pessoa faz tratamento pra ter um filho. Pra depois de 3 meses não quero mais, largar na creche. Então não tem. Tá colocando uma pessoa no mundo pra depois carregar uma série de coisas que a gente vai ver aqui. Exatamente isso. Vocês acham que hoje, essa geração que tá do jeito que tá, gente? Por quê? Quem criou esse povo todo aí? Professor de escola? Que tem um monte problemático, que vai dar aula, nem gosta da aula? E eu falo com autoridade, porque eu dava aula. Dei aula em educação infantil, um monte de professora que vai dar aula na educação infantil, que detesta aquilo que faz, tá trabalhando lá porque é 6 horas por dia só. Problemática, detesta o que faz, o maltrata, grita com as crianças. Eu falo que eu via isso, trabalhava numa escola caríssima, era assim que funcionava. Criando aquele monte de ferida. E a criança com medo não te conta. Não te conta, e não conta também, mesmo. Não pergunta. Porque não tem tempo. Exatamente. E aí é isso que você vive. Por que hoje a gente tem tudo isso? Você não pode falar não que a pessoa chora. Você vai dar um feedback negativo para uma pessoa que a planilha do Excel dela tá errada, a pessoa entra em depressão, tem crise de ansiedade, arritmia cardíaca. Não tá normal isso aí. É comum, mas não é normal. A pessoa tem que entender, tá errado, tem que consertar e tá tudo bem. Não precisa chorar. Agora, chorar por causa disso, gritar por causa disso, passar mal, preciso tomar remédio. Pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer? Então, é a autorresponsabilidade. Por isso que aqui, ó, quem que cria? Quem cria é quem fez, gente. Eu falo que filho é igual pum, só aguenta quem faz. É isso aí mesmo. O professor não tem obrigação de aguentar. Né? Vamos lá. E aí a gente vai ter um adulto? Um adulto que não sabe dizer não. Olha aí de onde nasce o negócio. Não sei dizer não. Tem medo de desagradar os outros. Faz sim pra todo mundo. Fala sim pra todo mundo. Se preocupa demais se as pessoas vão se afastar dele. Medo de ficar sozinho. Daí se envolve num monte de relações tóxicas. O tempo todo com relação tóxica. Medo de desagradar as pessoas. Faz tudo que as pessoas pedem. Ela tá lá trabalhando 20 horas por dia, enquanto que o outro não tá de boa, porque ela não consegue falar não. É tímido, é introvertido, é impaciente. E ele me procura porque ele tá ansioso, depressivo. Eu conheço um monte de mulher que fala, não dou sorte em relacionamento. Exatamente isso. Só parece tranqueira. É isso aqui, ela tá procurando. É o que ela procura. De ficar sozinha, é o medo de ficar sozinha. Qualquer coisa. Gente, eu falei num Reels lá que viralizou. Falei assim, enquanto a poltrona vazia não significar liberdade, se a poltrona vazia significar solidão, você não está pronto para se envolver em relacionamento. Não se envolva em relacionamento enquanto o outro não resolveu o relacionamento dele anterior. Senão você está entrando num trisal e nem sabe. Você está entrando numa barca furada. Você está botando Jonas dentro do teu barco. Se a história de entrar em relacionamento onde o outro ainda não se resolveu emocionalmente com aquele último que ele acabou, a última que ele acabou, você tá entrando numa barca furada. Não vai entrar nessa de consolar não, né? Não, é uma barca furada. É uma barca furada. É isso aí, ó. É isso aí. É uma barca de uma furada. Então, não adianta. Sabe? Tem que significar solitude e não solidão. Sim. A segunda ferida e a segunda que a patologia aqui é a ansiedade e depressão. Vamos para a terceira agora. Ó. A outra é a síndrome do pânico, né? A outra é a síndrome do pânico. Essa aqui, ó, a ferida da humilhação. A ferida da humilhação. Ri da criança, grita com a criança, expõe a criança em motivos de chacota. Famílias que falam, meu filho fez xixi na cama, coloca no grupo da família. Tira sarro da criança. Olha só, assistiu filme de terror e não sei o que, fez xixi de medo, essas coisas, gente, que é ridículo, chega a ser ridículo. É um monte de mãe. Peso. Fala do peso, debocha do peso da criança.
né? É ridículo, ridículo. Mas tem um monte que faz isso. Tem um Então, monte. essa aqui é a ferida da Essa aqui é da da humilhação. Da humilhação. Isso. Então, essa aqui é uma das que eu me identifiquei e eu comentei com você no off. Por quê? Quando eu tinha uns 3, 4 anos, na escola, era uma escola, não era escola pública, não, era uma escola boa, e eu fiz um desenho e o desenho não ficou bonito. Sim. A professora me pegou pelo braço com o desenho e foi lá. E, nossa, eu lembro dessa cena nitidamente, assim, ó. Ela mostrando esse papel assim e, tipo, colocando como um mau exemplo perante todos. E eu vou falar um negócio pra você. Hoje, se eu desenhar uma casinha num papel, é capaz dela cair. Eu sou péssimo. Se falar desenha esse ambiente, eu não consigo desenhar. E aí eu tô falando pra você de uma pessoa que era educadora e que teria que ter um papel totalmente invertido do que teve. Então, você tá falando de uma mulher amarga que estava trabalhando ali, talvez porque precisava ou porque não teve opção nenhuma, e destruiu um talento. Tem um vídeo chamado On The Wall no YouTube. Uhum. E esse vídeo, Já anota aí, dona Helene. On The Wall, Ai, como que é o nome dessa banda? Eu vou lembrar depois. Chama On The Wall. E tem uma história do Hitler, não sei se ela é verdadeira ou não, mas vou contar ela aqui. Que diz que ele estava escrevendo poesias. E a professora debochou dele, tirou sarro dele, fez a mesma coisa. Expôs ele na frente de todo mundo porque ele estava escrevendo poesias. E ela era judia. E diz que ele levanta e fala para ela: eu vou acabar com todos da sua raça. Deus. Ele faz essa promessa. E esse vídeo On The Wall mostra uma criança e um professor debochando do menino. E então diz que é uma analogia do que ele passou. Do que ele poderia ter passado. Do que ele poderia ter passado. Então, tudo que você faz, né, o que fazem com a gente na infância, a gente vai arrastar na nossa performance na vida adulta. Aí, olha, esta criança aqui, ela vai se tornar esse adulto. Tem vergonha de se expor, é bastante tímido. Você conhece pessoas que, quando vai tirar foto, se esconde atrás de todo mundo? Uhum. Fica só a Isso, cabeça. põe a cabecinha. Sim, é essa ferida aqui. Não gosta da própria aparência, evita dar qualquer tipo de opinião, medo de se expor e ser humilhado e fazerem chacota com ela, e ela faz ela com ela mesma. Então, ela ri do cabelo dela, ela ri do Sim. corpo dela, ela ri dela, porque dói menos do que fizeram com ela. Vários pontos que você falou aqui foi exatamente o que aconteceu com a minha vida e, inclusive, a patologia. Olha aí, ansiedade e depressão. Então, gente, tratar de ansiedade e depressão, eu preciso voltar lá nas feridas emocionais. Se eu não voltar lá, eu não consigo tratar. Por isso que o terapeuta, o psicólogo, né, quem você vai buscar ajuda, ele tem que ter esta habilidade de lidar com essas crianças interiores aí. A quarta ferida, ferida da injustiça. Essa ferida da injustiça é a história do bater em todo mundo em escadinha, entendeu? Foi acusado injustamente, castigado mesmo sem ter culpa. Então, teve uma criação fria, autoritária. Aqui é a história do tem 3 filhos, um apronta e apanha todo todos mundo. 3. Ou apanha o mais velho e quem aprontou... Aprontou não apanha, né? Isso aqui é essa história desses pais que são totalmente desequilibrados, deformados emocionalmente e que deveriam de ter um cacto de plástico em vez de ter um filho. Olha só, consequência na vida adulta. Medo de se demonstrar sentimento, frio nos relacionamentos, duro, exigente com ele mesmo, acredita que demonstrar afeto é sinal de fraqueza e olha aí, é o perfeccionista. Olha da onde que nasce o perfeccionista. De uma baita de uma ferida emocional da injustiça. Então é daí que nasce. Tem gente que ainda gosta de dizer, sou analítico, sou perfeccionista, porque o nosso perfil comportamental, ele está atrelado às nossas feridas emocionais. Então, mudar perfil comportamental, eu preciso curar muitas vezes essas feridas emocionais. É daí que nasce o E perfeccionismo. quando essa pessoa se torna líder, ela se torna um tirano. Ele se torna um tirano, extremamente um tirano. Porque nada tá bom. Porque tem gente que nada tá bom. Conhece pessoas que nada tá bom? Nada tá bom, você pode fazer o melhor que nada tá bom. Nada tá bom, porque a régua dela é tão absurda que nada tá bom. E quem é essa pessoa? A ansiosa e a depressiva. Mais uma vez. Mais uma vez. Olha aí, né? O pessoal que gosta da ansiedade, de falar da ansiedade, de achar que o acúmulo de trabalho traz ansiedade. Escuta uma coisa que eu vou te falar. O que mata você não é a quantidade de horas que você trabalha. O que mata você é o ódio que você sente por aquilo que você faz.
Então, pare de atrelar quantidade de horas que você trabalha com qualidade de vida. Quando você faz aquilo que você ama fazer, você está na melhor performance da sua qualidade de vida. Você pode trabalhar 18 horas naquilo que você ama, que você vai ter um resultado. Você pode trabalhar 4 horas naquilo que você odeia, você vai adoecer. Então, entenda isso. As pessoas misturam tudo o negócio. Não é a quantidade de horas. Você está se identificando aí com esse episódio, hein? E a gente só tá na quarta, ainda falta 3. Então, falta 3. faça igual a dona Elaine aqui. Se for o caso, se você não conseguiu anotar agora, depois você assiste novamente. Exatamente. Porque isso aqui é um conteúdo que você vai assistir várias vezes. Porque sempre tem alguma coisinha, um ajustezinho que a gente precisa fazer. E compartilha essa Compartilha. informação com Sim. todo mundo. É. Porque é muita gente tratando a ansiedade de uma maneira totalmente equivocada, tá? É verdade. Quinta ferida, ferida do desconhecido. O que é essa ferida do desconhecido? Gente, a criança, ela tem medo de dormir sozinha e está tudo bem. E qual é a sua obrigação? A sua obrigação é acordar feliz e dormir com ela. Porque foi você que fez. Entendeu? Mesmo Você que quis tomando um fazer. monte de chute. Você que fez. Você que tem que ir lá, acolher. É normal ela ter medo, tá bom? Não vai acontecer nada se você dormir com ela. Ela não vai querer ficar dormindo com você até 15 anos. Acredite nisso, tá bom? Ela tem um período. Só que, se ela foi obrigada a dormir no escuro, foi ignorada, no dia seguinte ela foi chamada de medrosa na frente de outras pessoas, quando essa criança sente medo, dorme chorando, às vezes até instruído, deixa que chore, deixa chorando no Abre berço. o pulmão. Deixa que chore, né? Uma hora para. Uma hora para, tem medo de altura, né? Aí, você é uma covarde, solta a criança lá no pico da escada. Tem medo de água, joga a criança na água, né? É umas pedagogias assim que a cunhada ensina, o vizinho ensina, ficou boa, gente. Normalmente tem álcool no meio, na hora Tem desses ensinamentos. Exatamente. Aí vira esse adulto aqui, ó. Tem dificuldade de se colocar no lugar dos outros, ou seja, tem empatia. zero empatia. Zero. Trata as pessoas com indiferença, despreza o medo dos outros. Geralmente tem frase do tipo, se eu consigo, você também consegue. Fulano tem medo de dirigir. É frescura, solta ele lá no miolo de São Paulo. Se eu consigo fazer, você também consegue. Não façam isso. O fato de um conseguir fazer não significa que o outro vai conseguir fazer. Porque na infância ela criou uma casca tão forte, né? Porque ela foi obrigada a ser forte. Ela foi obrigada. Ela foi obrigada a ser forte. Ela foi obrigada E aí a ser ela forte. transfere essa responsabilidade para Para todo mundo. Então, quando ela vê alguém, um adulto que é mais sensível, para ela é frescura. Isso pode ser a porta para desenvolver outras patologias, por exemplo, como narcisismo, como, sei lá, esquizofrenia. A esquizofrenia ela já é mais... tem uma linha que trata a esquizofrenia como algo genético, né? Uhum. Mas ela vai desenvolver, eu não digo... O narcisismo talvez sim, mas ela vai pelo menos desenvolver comportamentos bem próximos disso. Tá? E tudo tá na infância, gente. Tudo é do 0 aos 12. Por isso que na Europa a mulher vai trabalhar depois que a criançada tem 10, 11 anos. É verdade. A Elas gente tá terceirizando isso. Terceirizando. Qual que é a doença? Ansiedade e Depressão. depressão. Sexta ferida, gente. Traição. A ferida da traição tem a ver com aquela história do depois que eu voltar, a gente compra. Eita, quem nunca ouviu isso? Essa Pera questão aí, é gente. unânime. Deixa eu parar agora aqui e pedir perdão para os meus filhos agora, viu? A mamãe pede perdão. Sofia, também já fiz isso com você, me perdoa. Né? Olha só, é mentira isso. Você tem que dizer para a criança, não vou comprar porque não quero. Não vou comprar porque não é interessante para você. Não vou comprar porque quem manda aqui na casa sou eu. Porque não tem vou comprar, dinheiro. não tenho dinheiro. Não vou comprar e A maioria das ponto. vezes ela não tem o dinheiro mesmo. Ou simplesmente não vou comprar. Porque o brasileiro é uma das únicas pessoas, é uma das únicas da população mundial. O brasileiro é um dos únicos que você precisa explicar o não para ele. Se você não explicar o não, ele fica aborrecido com você. A gente passou por isso quando parou de beber. A gente teve que justificar o porquê. O porquê. Se uma- você não justifica, qualquer outro tipo de droga, se o cara para, beleza, você parou de beber, mas por que você parou de beber? Exatamente. Aí você vira, às vezes, até motivo de chacota Sim. por causa disso, né? Dentro dessa ferida aqui, olha só, é um adulto frustrado,
tem dificuldades de se relacionar, desconfia de todo mundo, vira detetive em relação amorosa, um inferno atrás tentando achar o que o outro fez. Tem dificuldade de confiar nas pessoas, tem muita dificuldade em acreditar na ajuda das pessoas e também se torna um cara ansioso e depressivo. A ansiedade teve em todos agora. Todos. E a última, ferida da violência, né? Não precisa nem falar muito sobre ela, mas a ferida da violência cresce num ambiente de brigas, cresce ouvindo insultos, ataques de raiva, às vezes até está presenciando a mãe apanhar, o pai apanhar, no meio daquela briga toda, ou a própria criança apanhando. É um adulto totalmente desestabilizado. Relação amorosa é administrada do jeito que aprendeu, ele bate nas pessoas, bate no parceiro ou na parceira. No trabalho, usa os mesmos artifícios, às vezes bate também. Que arruma confusão com tudo. Tudo. Você troca de departamento, você coloca ele em outro, ele vai arrumar confusão. Relacionamento amoroso é conflitante, profissional é conflitante e cria confusões o tempo todo no ambiente de trabalho. Meu Deus. E qual é a patologia? Ansiedade e depressão. Só teve uma que não foi a depressão, que foi a crise do da pânico, rejeição. Da rejeição. Isso. Né? Mas ela vai desencadear a ansiedade. E eu não posso dizer que depois da ansiedade vem a depressão. E a ansiedade, ela é um looping, né? Eu assisti uma aula que você passou. É um looping, porque você começa com o estresse, do estresse vira ansiedade, da ansiedade desencadeia depressão, síndrome do pânico, fobia social, vai desencadeando uma série de doenças. E hoje podemos dizer que é só tratado, então, o sintoma. Isso. E as pessoas não vão na raiz do problema, na raiz do problema. As feridas. E o Brasil, ele está em primeiro lugar de pessoas mais ansiosas do mundo. Que nós temos registros, a partir da Organização Mundial de Saúde, mais de 16 milhões de pessoas são ansiosas. E essa estatística é de quem vai ao médico e é ali colocado, registrado isso, diagnosticado. Né? Diagnosticado, fora os que sofrem e não vão. Olha, mais uma vez eu quero falar com você que está assistindo esse conteúdo, porque é muito difícil você ter assistido tudo isso e não ter passado por nada. Sim. Né? Pelo menos aquele na volta a gente compra, eu tenho certeza que você passou, porque isso aí todo mundo ouviu. Mas a ideia de trazer esse conteúdo para o maior número de pessoas, além de tudo que a Érica já falou em outros conteúdos, é fazer com que você se identifique. Exatamente. Que você consiga ressignificar, né? Como a Érica disse, voltar lá na sua idade, quando você tinha uns 5 anos, e falar para aquela pessoa, olha, não, vamos fazer diferente, porque a gente viu aqui as consequências da vida adulta. É muito sério. É muito sério, Érica. E o importante é que você falar para você que você não precisa viver assim. Você pode mudar toda essa história. Né? Ser caracterizado como ansioso, depressivo, com síndrome do pânico, você não precisa viver dessa maneira. Você pode mudar toda essa história, é só você querer. Por isso que é importante falar que pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Então, até onde você vai buscar a ajuda, essa pessoa precisa estar curada para poder te ajudar. Sim. E parar com essa história. E a gente tem que deixar esclarecido que precisa tomar o medicamento? Precisa. Tá com depressão? Tem que tomar, porque o medicamento que vai te encorajar a tomar as decisões que precisam ser tomadas, que às vezes é tirar alguém do teu barco, às vezes é realmente pedir demissão daquele emprego. O remédio nos ajuda a alinhar os pensamentos para a tomada de decisão, mas também é bom conscientizar que o remédio não resolve o seu problema. Ele é um encorajador. O fato de você tomar ansiolítico não significa que você vai deixar de ser ansioso. Você precisa começar a mudar o seu estilo de vida, porque a ansiedade acaba se tornando o quê? Um estilo de vida. Já a pessoa define como estilo de vida ser ansioso, como define como estilo de vida ser depressivo. Tem gente que se orgulha num papo de falar, não, é que eu estou ansioso eu sou mesmo. Assim mesmo, então. E não é normal.
É comum, mas não é normal. O normal é nós não sermos. E assim, a ansiedade é pouca, ela é boa? Sim, é normal. Vou viajar amanhã, então eu fico com aquela Ansiedade boa. ansiedade. Ansiedade boa, é normal, todo mundo tem. Agora, quando isso começa a causar problema, não entro dentro de um elevador, não falo em público, tô chegando no trabalho, tá me dando arritmia cardíaca, tô passando mal, ai, não posso ver aquela pessoa, eu começo a tremer minha perna, minha mão começa a suar. Gente, isso não é normal. Amanhã tem uma reunião, tenho que fazer uma apresentação. Tem que fazer uma apresentação, não durmo à noite. Faz uma semana que eu não durmo porque eu vou fazer uma prova. Gente, nada disso é normal. E o excesso de ficar criando planos A, B e C também, né? Eu trabalhava numa área que, por exemplo, era na telefonia. Então era uma coisa física mesmo. Então se tivesse um mau tempo, né? Como eu tinha que cortar um cabo, eu parava 200 assinantes. Então se tivesse um mau tempo, a gente já abortava lá a atividade logo no início. Ó, vai chover, não vamos fazer. Mas e se, então já se criava aquela coisa assim, ó, mas se o tempo virar no meio do caminho e tal, e aquilo foi criando em mim uma... Eu não conseguia dormir um dia antes, porque eu falava assim, e se acontecer? E o que eu tenho que fazer? E se acontecer isso, eu tenho que fazer tal coisa. E Gerando aquilo foi ansiedade. criando uma coisa assim que depois... Gerando ansiedade, foi, né? e foi bem difícil. Eu vou falar uma coisa pra você, mas isso sou eu, tá? Não é pra ninguém levar isso como referência. Eu não tenho plano B na minha vida, eu só tenho plano A. Quem tem o plano B não dá 100% no A e aí não vai dar certo. Exatamente isso. Eu só tenho plano A. E se o plano A der errado, Érica, não tem problema. A gente encerra ele e cria outro plano A. Olha aí, ó. Já ficou, Eu não já tenho ficou o plano. ensinamento aí, ó. Eu não tenho plano B, plano C, plano D, plano E. Não, cara, é plano A. Acabou, tem que dar certo. Ser competente é fazer certo da primeira vez. É regra número 1 da qualidade total. Fazer certo da primeira vez. Se você tiver que fazer a segunda vez, já não é qualidade. Então, eu não tenho plano B. Érica, como eu te disse aqui, né, eu fui sempre notando ali na patologia. E aí, todos bateram lá a ansiedade. A ansiedade ela é considerada o mal do século. Sim. Dizem que é considerado o mal do século. Mas vamos lá. Nós estamos falando de pessoas que estão ansiosas hoje e baseado no que muita gente já vai criar aí os filhos de uma outra maneira após ter acesso a todo esse conteúdo que você deixou aqui, para não criar pessoas ansiosas no futuro. Mas vamos lá. Se eu voltar lá no meu avô, provavelmente ele criou meu pai dessa maneira. Então, por que que a geração anterior a mim não teve esse grande número de pessoas ansiosas? Na verdade, a gente sempre teve pessoas ansiosas, só que o mundo mudou muito, né? Olha, se você pegar hoje uma criança de 5 anos, ela tem mais informação do que um imperador romano lá atrás. Você está entendendo? O que hoje tem nos deixado muito ansioso é a quantidade de informações que chega até nós. Então, o filtrar isso, ou entender que a gente está vivendo num novo momento, a gente precisa administrar isso. E as pessoas não conseguem administrar isso. São momentos totalmente diferentes. Por exemplo, semana passada eu fui almoçar na casa da minha mãe, né? Aí eu almocei lá, minha mãe falou assim para mim: ah, tá frio, vamos sentar lá fora no sol? Aí eu fui sentar lá no quintal com ela no sol. Aí chegou lá, ela foi lá, levou 3 laranjas e ficou descascando laranja. E aí eu fiquei lembrando, né? Aquela cena eu fazia com ela quando eu era criança. Eu sentava com ela, com a minha avó, a gente ficava conversando, eles descascando laranja lima e a gente ficava conversando. Então tinha ansiedade ali? Não. Zero. Tava tomando um sol, fazendo Tomando a vitamina sol, D. fazendo a vitamina D, Sintetizando um monte de chupando coisa. laranja e criando um monte de memórias. Porque ali a Sim. gente contava piada, dava risada, contava as coisas que aconteceu na semana, contava as coisas da escola. E ali você passava a sua tarde brincando daquilo. Hoje, quem que senta no sol para chupar laranja? Eu chegava em casa antes, né? Eu moro em bairro, né? Cidade pequena, bairro. Era muito comum chegar em casa e o pessoal colocar cadeira lá na rua. Fim de tarde. Fim de tarde, aquele calor, o pessoal sentava ali. E aí o vizinho atravessava a rua que estava tomando uma latinha de cerveja, sentava ali. Daqui a pouco o outro vizinho trazia um amendoim, sentava ali. Daqui a pouco outro... E ali você ficava até 10 horas, 11 horas da noite conversando.
Ali é uma roda de ansiedade? Não, hoje a gente está onde? Hoje a gente está no Instagram, por exemplo, o tempo todo olhando. Meu Deus, o meu vídeo viralizou. Deixa eu ficar lendo os 300.000 Uhum. comentários. Olha, esse está falando bem, esse aqui está falando mal. Nossa, esse aqui está me xingando, esse aqui Dizem que está se não eu sei o quê. comentar em cima do Olha comentário vai só, dar e o mais outro, nossa, engajamento agora esse ainda. aqui colocou um artigo da lei aqui. Nossa, esse aqui. Vai ter ansiedade? Claro que vai ter. Então, mudou-se a forma de viver. Só que o que é importante dizer? Que o nosso cérebro é o mesmo. O cérebro não mudou. A maneira, o funcionamento neurológico, fisiológico nosso não mudou. Por isso a importância de fazer um sono limpo, né? Tem que ter o Reduzindo sono limpo. luminosidade. Exatamente, né? Se você deita para dormir 9h30, mais ou É. menos, e você dorme um sono bem legal até 5h30, 6 horas do outro dia, você vai ter uma mente espetacular. É. Bom, gente, como nós comentamos logo no começo do episódio, aqui no nosso canal, um canal de histórias de superação, de fé, de Sim. milagres, enfim. Você vai explorando o nosso conteúdo aí, você que está chegando hoje, você vai encontrar testemunhos como esse. A doutora Érica, ela esteve no episódio 21 e ela contou toda a fase do milagre, do livramento do caminhão que quase passou em cima da cabeça dela. Se você que está curioso, volta lá no 21 para assistir. Mas o episódio de hoje, ele traz uma cura para você que está Sim. assistindo. Exatamente. Então, quando eu comecei a consumir os conteúdos da doutora Érica, eu identifiquei várias coisas e eu consegui ressignificar. Então, hoje eu me considero uma pessoa que evolui graças Amém. ao seu conteúdo. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com você também. Érica, no finalzinho do episódio, a gente já tá acabando, você acredita, meu? A gente Passou podia rápido, ficar hein? 12 horas Passou. aqui, né? No finalzinho do episódio, eu sempre peço para que o convidado deixe uma mensagem clara e direta, assim, para quem está nos assistindo, né? Então, baseado em todas essas feridas que você falou, eu queria que você deixasse ainda mais claro para essas pessoas como ressignificar isso. Olha só, a primeira coisa que eu gostaria que você soubesse é que você nasceu para dar certo. Não existe a mínima possibilidade de você dar errado. Porque quem fez você foi Deus e tudo que Deus faz, ele faz perfeito. O problema é que no meio do caminho, muitas vezes sem a gente saber como se defender, a gente permite com que essas coisas aconteçam na nossa vida, como eu estou falando aqui, na infância, você não conseguia se defender, né? E aí a gente vai acumulando tudo isso. Mas hoje você já teve a consciência de que você pode virar o jogo. É só você ressignificar. Esse ressignificar ele pode acontecer com uma reprogramação mental. Você pode buscar um terapeuta, você pode buscar um psicólogo, você pode buscar um psiquiatra, você pode buscar um profissional habilitado e que tenha condições de fazer isso com você. Mas mais do que isso, você tem que entender que você nasceu para dar certo. Você é a obra-prima de Deus. Não tem a mínima possibilidade de você dar errado. É que às vezes você pega o caminho errado. E esse ressignificar está muito conectado com o ambiente que você vive, com as pessoas que você não quer tirar do teu barco. Aliás, vou fazer uma pergunta para você. Quanto tempo faz que você fica colocando vírgulas em situações que merecem um ponto final? Você precisa aprender a frequentar ambientes que você é celebrado e não tolerado. Você precisa entender que você tem valor. Você precisa saber disso, que você nasceu para dar certo. Você precisa entender que você é filho de Deus, que você é perfeito. Você precisa saber que você tem um dom, que você tem um talento, que existem pessoas querendo saber e ouvir da sua história. E Deus não permite que você passe por nada daquilo que você não é capaz de superar. E Ele vai usar você exatamente nas áreas em que você foi machucado, porque é aí que você vai ter autoridade para falar. Então, não vá querer falar de histórias de vida sobre aquilo que você não passou. Você só vai ter autoridade para falar daquilo que você passou. Então, entender, e se você é cristão, que eu acredito que a maioria do público aqui seja, é entender, né, a questão de Jó, por exemplo. Se você ouvir a história de Jó, você tem ali a percepção, né, que tudo o que aconteceu com Jó foi de permissão de Deus. Deus permitiu. Mas quando foi que Jó virou o jogo? Quando ele começou a abençoar os amigos dele.
Então, às vezes, para você sair do ciclo que você está, tire um pouco o foco de você e comece a abençoar outras pessoas. Eu tenho absoluta certeza que Deus vai te abençoar. Eita, glória a Deus, hein? Meu Deus, e aí, dona Inane, o resumo de hoje, hein? Eu chego ao entendimento de que a cura dessas 7 feridas está no perdão. Exatamente. E você saber enxergar que as pessoas que te feriram, muitas vezes, elas também estavam carregando ali feridas e cicatrizes que não foram, né, remediadas. Então, volte lá naquele passado, ressignifique, entenda também como foi o passado dos seus pais, dos seus avós, e você vai ver que para eles também não foi fácil. Então, libera o perdão, segue a vida, abençoa pessoas, você vai conseguir sair desse quadro de ansiedade, esse quadro depressivo. Amém. Exatamente isso. Você falou uma coisa importante aqui. Muitas vezes eu escuto isso em sessões, eu escuto, né? Ah, porque a minha mãe, nossa, ela apanhava com arame. Uma pessoa que apanhava com arame, que apanhava com vara, que apanhava. Como que essa pessoa vai criar uma criança com amor? Ela não teve. Então, procura saber um pouquinho como foi a criação dos seus pais, dos seus avós, porque isso vai repetindo o padrão. Só que hoje você aprendeu que você pode mudar esse padrão. Isso aí. Eita, glória a Deus. Érica, muito obrigado. Eu que agradeço. Meu Deus, que honra ter você aqui. Hoje eu tive uma ansiedade, mas aquela ansiedade boa. Aquela ansiedade, eu acordei e falei, meu Deus do céu, hoje eu tenho que passar no jaça, arrumar meu cabelo. Tirar a franja do olho. E quero te agradecer. Obrigada. Agradecer também ao Adriano, que tá aí. Na verdade, hoje tem uma galera aqui, né? Não é? Hoje todo você mundo movimentou aqui, ó. tudo aqui. E te agradecer. E se você quer deixar aí um agradecimento especial para alguém, é essa oportunidade. Agradeço a todos vocês, né, pelo convite, dizer que vocês têm um ministério lindo, que vocês não parem, porque vocês transformam a vida das pessoas. Amém. Então, muito obrigada pela oportunidade, né? Como o pastor Jairo fala, o nosso dom não é para ser usado para a gente, né? Então, eu tenho obrigação de, quando eu sou convidada, em vir participar, porque eu sei que eu vou ser cobrada do meu dom e eu preciso compartilhar isso com vocês. Então, muito obrigada. Deixou até o apresentador emocionado agora. Gente, se você está chegando aqui hoje, não esquece, hein? Explora todo o nosso conteúdo aí da nossa página. Aqui você encontra várias histórias de superação. Passa lá também, assiste o episódio 21, que ela fez ao vivo, a doutora Érica fez ao vivo com a gente quando a gente estava lá no Egito. Agora nós estamos na Terra Prometida. E quando a gente espera o pessoal que está assistindo a gente? E a gente volta na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo.